Fala galera, beleza? Professor Paulo, aulinha de geografia, aulinha do Cultive para vocês, aquela aulinha gostosa aí pra gente aprender um pouco sobre mais um tema. Tema de hoje, meus amigos, reforma urbana. Já falamos aqui de reforma agrária. Lembre do assunto, reforma agrária. O que seria uma reforma? É mudar os assuntos, é aprender como muda, né? Como vão mudando, como vão se diferenciando. Como eu tenho uma casa, eu vou reformá-la, o que eu preciso, quais são as medidas que eu vou tomar nessa minha casa para que ela fique melhor, para que eu tenha uma vida melhor. Eu tenho um carro lá quebrado, eu quero reformar o meu carro, então eu vou lá pintar o carro, mexer no motor, vou reformar esse carro para que eu possa andar com o carro, aproveitar e esse carro traga benefícios para a minha vida. E a reforma urbana nada mais é do que a reforma do meio urbano, né? Pensarmos o que o meio urbano vai trazer, né? O que o urbano vai trazer para nós vivermos, como vai ser essa interação da sociedade com o meio urbano. Beleza? Então, para introduzir, ela é podemos colocar assim que a reforma urbana, ela é uma introdução, né? Ela é basicamente, meus amigos, uma promoção de uma série de várias políticas públicas para reorganizar e reordenar o movimento, a lógica das cidades, certo? Então, reforma urbana é pensar como melhorar a cidade. E quem que vai ter esse pensamento, quem que vai pensar são os governos, né? São o governo junto com o debate, juntamente com a sociedade, junto com o poder privado, com o poder público, são estudar medidas para que a vida urbana, para que a vida da cidade, na cidade, seja melhor. Por que essa luta para reformarmos a vida urbana, essa reforma urbana? Se você pensar aqui comigo, onde estamos, onde a maioria da população está hoje? Nas cidades, nos grandes centros urbanos. E são nesses centros que estão os problemas. Então, muita ocupação, muita pessoa, muita gente, com certeza vai trazer problemas, vai demandar de um olhar mais específico, vai demandar mais de políticas públicas para que a vida na cidade seja melhorada. Só para relembrarmos a aula de geografia urbana que já falamos, qual foi o processo principal para o crescimento do meio urbano, para o crescimento das cidades? Foi o processo de industrialização. Beleza? Então, a partir do momento que o mundo, né, até mesmo o Brasil, estamos falando de reforma urbana no Brasil, se industrializa, a população urbana cresce. Por quê? Oferecer mais trabalho. Então, moradores do campo saem do campo e vão para a cidade em busca de uma maior condição de vida, em busca de acesso à saúde, à educação. A partir de 1940, principalmente 1950. E nos últimos anos aí o país já se tornou mais urbano do que rural e o mundo também. Só que qual foi o problema desse crescimento urbano? O que foi acontecendo no meio urbano para termos que reformar? O crescimento foi muito abrupto, foi um crescimento muito forte. O que aconteceu? Muitas pessoas chegam às cidades e as construções, as cidades não conseguiam acompanhar o ritmo, então não oferecem o tanto de infraestrutura que é necessário para abrigar os moradores, principalmente no sentido de habitação. Então a cidade acaba não oferecendo habitação para todo mundo, então não tem lugar próprio para as morar, então começa a ter o fenômeno de favelas, muita construção de favela, ocupação de áreas irregulares, tudo em decorrência da falta de organização, né, da crescimento rápido, né, crescimento forte do meio urbano. Uma outra coisa também
Com o crescimento dos espaços urbanos, com a alta procura do meio urbano, o que acontece com a terra, o que acontece com o espaço urbano ali em que vivemos? Esse espaço começa a subir, então começa a acontecer o quê? Maior interesse, uma maior especulação imobiliária. Então essa especulação imobiliária faz com que a terra, o preço da terra suba. Beleza? Então, mais pessoas, pense comigo. Eu tenho 10 canetas, eu sou um vendedor de caneta, eu tenho 10 canetas e tenho um comprador. Então o preço da caneta vai ser 1. Vai ser um preço baixo, né? Você tem muita caneta e pouca procura. Agora, pense ao contrário, eu tenho 2 canetas, eu tenho 20 pessoas querendo essas 2 canetas. O que eu vou fazer? O preço. Então quem pagar mais vai levar a caneta. O mesmo acontece com a terra. Então isso é especulação imobiliária. Hoje em dia tem menos terra e muita gente, então o preço da terra acaba subindo e só pessoas que têm poder, condições econômicas têm acesso às melhores terras. As outras pessoas, os outros moradores, infelizmente têm que ir em busca de lugares alternativos de vida, como em áreas irregulares, topos de morros, beiradas de rios, favelas e assim consecutivamente. Beleza? E aonde nós tivemos a primeira discussão da reforma urbana no Brasil, aonde que veio, quem falou sobre reforma? Podemos colocar aqui, meus amigos, que onde começou a ter a discussão de reforma urbana, não só de reforma urbana, mas reforma agrária, né, de infraestrutura de base, como já falamos em outras aulas, foi por volta de 1960, no governo de João Goulart. João Goulart. Só que, o que aconteceu nesse governo? Até nesse governo já começou a ter discussões, pensamentos futuros sobre a reforma urbana. Mas em 1964 acontece o que? O golpe militar. Então, a partir do governo militar, a partir da ditadura, essa questão de pensar a cidade para todos, uma cidade mais igualitária, acaba sendo deixada de lado. E o foco do governo militar vai ser outro, principalmente investimento em infraestrutura no país todo. Então não vai pensar a cidade, mas sim construir rodovias, construir cidades maiores, né? Então isso também, de certa forma ou outra, vai ocasionar o aumento da desigualdade social no espaço brasileiro. Então, a partir de 1964, você pode colocar aí que ocorre o enfraquecimento na pauta de uma melhoria do meio urbano. E aonde que essa questão volta forte, onde a questão da reforma urbana vai crescer novamente no espaço nacional? É a partir da Constituição Federal de 1988. Nesta Constituição, pessoal, já começam a ser trabalhados temas, né? Alguns artigos próprios que vão trabalhar sobre reformas urbanas, sobre o espaço urbano. Então, pensar o direito urbano, colocar a cidade como um bem, como tendo direito a todos os moradores. Então, é a partir da Constituição Federal de 1888. Especificamente, são criados 2 artigos que serão os responsáveis por pensarmos novas políticas, pensarmos numa reestruturação e organização do espaço urbano. Como resultado desses artigos do espaço urbano, temos o Estatuto das Cidades. Então, eu posso colocar aqui. Estatuto. E o Estatuto das Cidades, pessoal, é bem recente. Ele foi criado lá em 2001. Pode marcar aí. Esse estatuto, meus amigos, ele vai prever, ele vai buscar medidas para que a cidade seja melhor organizada, que
todo mundo possa ter um acesso ao meio público, ao bem público urbano. Que a cidade, eu posso utilizar a cidade independente da minha categoria, independente da minha classe, né, da classe social que eu estiver vivendo. Então, o Estatuto da Cidade começa a pensar a cidade para todos. Um dos principais resultados que são responsáveis pela formação do Estatuto das Cidades é o plano diretor. Então, o plano diretor é um dispositivo que o Estatuto da Cidade obriga, diretor, que cidades acima de 20 mil habitantes tenham o seu plano diretor. E o que é o plano diretor das cidades? São normas, são políticas pensadas para que a cidade seja uma cidade para todos, que a cidade seja uma cidade melhor de se viver. E como é elaborado o plano diretor? Bom, são elaborados por meio de discussões. Quem faz parte? O poder político, que vai intermediar, que vai ser o principal mentor da construção do plano diretor. Junto com o poder político temos a questão técnica, então toda a questão de engenharia, arquitetura, todo mundo que envolve meio ambiente na questão da produção da cidade, questão técnica vai fazer parte. E também a sociedade. Então o plano diretor pensa nesses três assuntos, nessas três agentes importantes para trabalhar em conjunto, para pensar melhorias para a cidade, para como essas cidades possam ser melhoradas, sejam melhores de se viver pelo cidadão. Beleza, meus amigos? Então, também uma outra questão importante que vão estar inseridas aqui nessa questão da reforma urbana são os movimentos sociais. Pode colocar aí. Movimentos sociais. Então, os movimentos sociais também vão brigar, vão lutar junto, né, com o governo, né, por meio de manifestações, de reivindicações, né, colocando pressão para que o governo articule melhores ações para promover essa reforma na cidade. São diversas discussões também que vão estar inseridas para que a cidade seja melhor de se viver. Podemos destacar também o Fórum Nacional da Reforma Urbana, o FNRU, então é o Fórum Nacional da Reforma Urbana, que foi, logo após a eleição da Federal, foi um fórum, foi um evento que foi construído com muita participação de eventos sociais, onde foram debatidos assuntos importantes para que o espaço urbano seja melhorado. O que nós podemos dizer que agora, assim como a reforma agrária, a reforma urbana no país ainda engatinha. Então não temos grandes medidas efetivas para que seja, né, construída a reforma urbana, seja efetivamente que aconteça em nosso país. Alguns objetivos, meus amigos, da reforma urbana. Então eu vou colocar aqui alguns objetivos importantes que fazem parte, que estão nesse contexto, neste assunto. Vou colocar aqui. Objetivos. Vamos colocar lá. O primeiro objetivo, a gente pode colocar o primeiro como combate à especulação imobiliária. Então, marquem aí combate à especulação imobiliária. Então, a questão da especulação é toda aquela questão que nós já trabalhamos, que falamos, né, do preço da terra, que esse preço da terra não suba tanto e que a terra seja mais acessível a todos os moradores, a não só a uma classe econômica específica. Beleza? Uma outra questão, na mesma questão da reforma agrária, mas agora uma parte urbana, pode colocar aí como diminuição
do número de grandes propriedades pouco ou não utilizadas. Então, se você quiser marcar aí como diminuição do número de grandes propriedades pouco ou não utilizadas, né? Então essa questão também é aquela mesma questão da reforma agrária. Beleza, meus amigos? Então é a luta por, sabe, esses espaços urbanos utilizados, esses espaços urbanos que nós vemos na cidade, passamos terrenos baldios enormes que não são usados para nada. Uma da luta da reforma urbana é que esses espaços que estão sendo utilizados seja usado. Se não, o dono não usa, se não tem dono, seja inapropriado ou o governo adquire, dê um uso para esse espaço que está ali e deve ser utilizado, melhorando assim a dinâmica dentro do espaço urbano. Uma outra questão importante, podemos colocar, contenção do crescimento desordenado das áreas urbanas. Então isso acho que é um dos principais problemas ali que temos, como surgimento de favelas, né, da macrocefalia urbana, que já falamos em uma outra aula. Então é tentar controlar, né, por meio de ações do governo, um controle maior da expansão urbana, que esteja áreas específicas, né, áreas habitacionais, que áreas de proteção permanente sejam preservadas. Então, todo esse contexto, toda essa discussão vai fazer parte ali da reforma urbana também. Uma outra questão pode marcar aí ampliação das condições de infraestrutura para áreas periféricas e com pouca atenção do Estado. Então seria o quê? Implantar equipamentos urbanos em áreas periféricas, em áreas que não contam com estrutura. Por exemplo, áreas de favelas, né, que tem muita necessidade de saneamento básico, saúde, educação. Então, é a luta por espaço urbano para todos, para o acesso aos serviços urbanos por todos os moradores. Uma outra coisa também, facilitar o deslocamento de pessoa. Então é melhorar a qualidade do trânsito, né? Mas principalmente a melhoria do transporte público. Então é melhorar a questão de como as pessoas podem andar aí no espaço urbano de uma forma melhor, de uma forma mais digna, certo? Então, pensarmos em reforma urbana é pensarmos numa vida melhor na cidade para todo mundo que é morador da cidade. A cidade deve ser usada por todos, deve ser direito de todos, correto? Então a reforma urbana é melhorar a vida do cidadão da cidade. Voltando lá no papo urbano, lembra alguns agentes que são inseridos na produção do espaço urbano? O principal deles, Estado, sociedade, especulador imobiliário, produtor fundiário. Então seria uma conversa aí de diferentes agentes, tentar diminuir o jogo de interesses e fazer com que a cidade seja mais social, que a cidade tenha um bem social. Então esse é o principal conceito de reforma urbana. Não é o professor que está falando a ideia dele, e sim a ideia do tema, reforma urbana. Se cair na sua prova, se cair no Enem esse tema, você tem que pensar como? Reforma urbana é uma cidade melhor, né? Então é reformar a cidade. Com certeza pode cair uma questão socioeconômica, uma questão de processos urbanos, de favelas, de área periférica. Lembrando, periferia não é sinônimo de favela. Periferia é aquilo que é um entorno, certo? Geralmente as favelas estão na periferia, mas periferia não é sinônimo de área pobre ou de favela. Beleza? Mas se na sua prova cair reforma urbana, é a melhoria do espaço urbano do cidadão.
principalmente ali depois da construção da Constituição em 1988, posteriormente a construção, a criação do Estatuto das Cidades, já por meio de alguns dispositivos que fazem parte da Constituição. O Estatuto vai trazer normas que as cidades devem obedecer, dentre elas, como importante, o plano diretor, alguns objetivos básicos para a melhoria do espaço urbano, como diminuição da especulação, do valor da terra, da especulação imobiliária, a construção de bens públicos em todas as áreas, principalmente em áreas periféricas, em áreas que não têm bens públicos. Então, é o olhar do Estado para todos os moradores, não só para uma determinada classe, não. É a cidade ser digna para todos os moradores. O brasileiro paga para ter uma cidade melhor através dos seus impostos, através do seu trabalho. Então, é necessário que o Estado também faça a sua parte. Então, essa é a questão da reforma urbana, é o melhoramento da vida urbana das pessoas das cidades. Bom, pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma imagem só para a gente refletir. Eu acho que você aí de casa consegue ver. Temos de um lado uma cidade teoricamente organizada, com prédio, casa, aqui é beira-mar, provavelmente seja o Rio de Janeiro. Um abraço para meus amigos do Rio. E aqui já uma área periférica, aqui seria uma área mais de conjuntos habitacionais, principalmente uma área aqui de favela, que provavelmente foi uma área ocupada. Então, a ideia de reforma urbana era que o governo tome medidas não só para essa área aqui, mas também e principalmente foque na melhoria de vida do cidadão dessa área aqui, que é uma área mais carente de infraestrutura urbana, é uma área que depende mais do governo. Então o governo, esse pensamento de melhorarmos, de reformarmos o espaço urbano, é um espaço melhor, uma vida mais digna e melhor para o cidadão da cidade, para todos os cidadãos. Então, essa questão envolve a melhor qualidade de vida, como já dissemos, envolve pensar a cidade para todos. Ou também podemos falar de políticas participativas, políticas públicas também estão inseridas nesse assunto, quanto as políticas públicas que o governo faz juntamente com os moradores, discussões, o governo ouvir os moradores, as necessidades dos moradores para aquela área. Então, pensar no urbano, pensar na reforma urbana é pensar numa vida melhor para todo cidadão da cidade. Questão essa que está em enfoque, que está em ênfase, que pode cair na sua prova. Se vir sobre reforma urbana, pessoal, pense, não é uma reforma num prédio ou reforma numa casa, isso é reforma de uma estrutura. A reforma urbana é o melhoramento da vida nas cidades, certo? Da minha vida, da sua vida, de quem mora na cidade. Uma cidade mais justa, mais digna, é uma cidade mais, podemos dizer assim, mais humana também. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha compreendido um pouco do assunto de hoje, do que falamos, um pouco da reforma urbana. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho para o seu conhecimento, agregado um pouco aí e principalmente auxiliado aí no seu Enem. Lembre-se, paz no coração, geografia na cabeça. Um forte abraço, até a nossa próxima aula. Bye!